Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 491 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos fechar com chave de ouro o capítulo 6 desse livro fantástico de João, esse evangelho poderoso que traz a palavra de vida eterna através de Jesus, mostrando cada vez mais desse Jesus maravilhoso, desse Jesus poderoso, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então vamos, capítulo 6 de João, versículo 60 até o final, até o 71. Bom, como eu falei anteriormente, Jesus ele vai nesse discurso se aprofundando cada vez mais. Primeiro ele fala para não se preocupar com a comida que perece, trabalhar pela comida que não perece, pela comida eterna. Depois ele fala, que ele é o pão da vida, que ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu. E depois ele se aprofunda ainda mais, dizendo que para alguém ter parte com ele, para alguém receber a ele, tem que comer da carne dele e tem que beber do seu próprio sangue. Então é um discurso bem espiritual, um discurso bem profundo e que nem todos estavam ali preparados para isso. Então o que acontece no versículo 60? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, tal discurso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Uau! Ele, sabendo da falta de credulidade deles, sabendo da dúvida que eles estavam tendo, do escândalo, eles estavam prestes a desertar Jesus, prestes a abandonar Jesus, e ele está falando: olha, se isso está impressionando vocês, as minhas palavras estão sendo duras demais. Imagina quando vocês virem o próprio Filho do Homem, Jesus, ele subir aos céus, que era o lugar para onde ele primeiro estava, o lugar de onde ele veio. Então Jesus, ele fala com autoridade, ele fala com autoridade de quem criou o mundo junto com Deus. Ele fala com autoridade daquele que estava lá nos céus junto com Deus, daquele que foi enviado e que obedeceu, que se humilhou e veio em forma de homem, aquele que ele mesmo criou. Ele criou o homem e veio à terra por amor. Por amor. E muitos não reconheciam isso. Ele se humilhou e se transformou. O Criador se fez criatura. Versículo 63. Ele fala, olha só como o discurso dele é totalmente espiritual aqui. Ele fala no versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, Jesus, ele está falando aqui para mim e para você: olha, a carne, ela é passageira. A carne é algo que vai ficar para essa vida. Mas o que importa, aquilo que vai ficar para sempre, aquilo que traz vida, é o Espírito. Esse é o Espírito. Essas são as palavras que Jesus tem trazido para as nossas vidas e que estava trazendo ali para aquelas pessoas que o estavam ouvindo. Mas muitos não
receberam essas palavras de vida eterna. Muitos estavam com o coração duro. Na verdade, o discurso não era duro. Duro era o coração daqueles que estavam ouvindo o discurso, porque o discurso era justamente a verdade que liberta. Eles poderiam estar ali aceitando esse discurso de coração aberto, com alegria. Mas não, o coração estava duro. E eu não estou aqui julgando eles, tá, gente? Eu já falei para vocês, eu não sei se eu tivesse lá como eu teria reagido, porque é um Jesus em forma de carne, em forma de homem ali, falando todas aquelas palavras. Uau! Você imagina como você estaria diante dessa situação, se você fosse uma dessas pessoas que estaria ouvindo ali esse discurso. Versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, olha só, Jesus tinha o poder onisciente, onipotente, onipresente. Ele tinha o poder de olhar para cada pessoa ali e saber quem que estava crendo realmente e quem não estava crendo. Ele já sabia. Ele poderia separar ali as pessoas. Olha, vocês estão comigo. Ele sabia exatamente quem estava jogando no time dele e quem não estava. Ele sabia quem o ia trair. Né? Ele sabia quem o ia negar. Pedro, Judas. Né? Versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então, eles falaram uns aos outros, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas não só falaram isso, eles simplesmente viraram as costas para Jesus e abandonaram Jesus. E o que você acha que Jesus fez? Jesus mudou o discurso dele, como a pregação do Juliano Som que eu enviei para vocês. Eu acho muito forte essa pregação, porque fala justamente do coração do homem. Muitos estavam ali apenas querendo se dar bem, apenas enquanto Jesus estava fazendo milagre, enquanto estava tudo bem, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus ressuscitava, enquanto Jesus multiplicava os pães, enquanto tinha comida com fartura, como eles, né, comeram com fartura, com abundância. Enquanto estava tudo bem, enquanto eles só estavam recebendo, enquanto nada confrontava aquilo que eles pensavam, estava tudo bem. Mas quando Jesus veio com um discurso espiritual, com um discurso profundo sobre quem verdadeiramente Ele é, né? Trazendo a verdade, trazendo a profundeza, trazendo algo espiritual, eles não receberam isso. É muito legal, né, você receber Jesus como Salvador. Poxa, Ele tá vindo aqui para me salvar, para me curar, para me alimentar. Ótimo, mas quando é para fazer Jesus Senhor das nossas vidas, ou seja, tudo aquilo que Jesus falar eu vou acreditar e vou fazer, essa parte é para poucos. Aceitar Jesus como Salvador é muito legal, aquele que cura, aquele que traz as coisas boas, aquele que salva, aquele que traz alegria. Então tem muita gente que vem para Jesus no momento de crise e vem por causa de um momento de crise. Não que isso seja errado. Eu mesmo vim para Jesus num momento que eu passei de crise, né? Me aproximei de Jesus. A questão é, não interessa como você se aproxima de Jesus. O que importa é o depois. O que você vai fazer com Jesus depois que você se aproximou e depois que você conheceu Jesus? O que você vai fazer? Você vai tratá-lo como Senhor, você vai submeter a sua vida a Ele, você vai confiar verdadeiramente nele, você vai obedecer às suas palavras, você vai confiar que o Pai é o provedor, vai confiar que Jesus é o único que pode ser esse caminho entre nós e Deus.
ou não? Ou você vai utilizar outros caminhos, outros atalhos, ou você vai colocar outras pessoas no lugar de Deus, no lugar de Jesus, outras coisas, o dinheiro, a fama, o sucesso, o profissional, um relacionamento. Essa é a diferença. Então, Jesus não estava preocupado em ser abandonado ou não, porque ele sabia que ele iria ser crucificado. Ele sabia ele sabia o fim dele aqui na terra. Ele veio para ser humilhado, ele veio para servir, ele veio para entregar a vida dele. Então, ele já estava sendo ali provado, testado. Ele já tinha sido preparado para isso. Então, ele não ficou como talvez alguém poderia falar, igual o Juliano Som falou. Não, 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 vem cá, deixa eu mudar um pouquinho o discurso. Não é bem assim, não, não. Jesus, o que ele fez? Versículo 67. Então ele perguntou, Jesus perguntou aos 12, se virou para os 12 e perguntou: porventura quereis também vós retirar-vos, me abandonar? Com toda segurança ele fez essa pergunta. E olha aqui que Pedro respondeu, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro, ele traz algo poderoso aqui. Ele sabia que Deus, que Deus era pai de Jesus, sabia que Jesus era Deus, era filho de Deus, e sabia que ele tinha as palavras de vida eterna, como ele já estava falando. Quantas e quantas vezes ele falava de vida eterna? A gente vê aqui no capítulo 6 de João, quantas vezes, desde o capítulo 3, ele vem falando de vida eterna, vida eterna, vida eterna. E ele fala, Pedro fala, só tu tens as palavras de vida eterna, para onde iremos? E é assim que eu e você devemos também nos portar. Sem Jesus, para onde iremos? Imagina, se nós não tivermos Jesus, se nós não tivermos Deus nas nossas vidas, para onde iremos? A gente fica completamente sem rumo, confusos, sem saber o que fazer, sendo totalmente guiados aí pelo nosso emocional, pelo nosso coração, pelos nossos desejos, pela nossa carne, né? Desprotegidos. E ele fala mais uma coisa interessante aqui. Olha o que Pedro fala. Ele fala isso, mas depois ele continua no versículo 69 e fala: e nós, ele fala por ele, mas está se referindo também aos discípulos, mas ele está falando: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele fala por ele, mas ele também está incluindo aí os discípulos. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí ele afirma uma coisa que o próprio Jesus tinha falado ali no versículo 64, quando ele disse: contudo, há descrentes, pessoas que não creem entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quais os que o haviam de trair. Então, Jesus sabia, ele poderia, como eu falei anteriormente, ele poderia separar ali: olha, vocês creem e vocês aqui não creem. Como Pedro falou em nome de todos os 12 discípulos, nós temos crido e conhecido. Percebe aqui que crido tem a ver com fé. Você acredita pela fé. Até a ciência, se você acredita na ciência, por exemplo, o darwinismo. Eu hoje acho loucura acreditar na teoria da evolução. Loucura. Acho que é uma coisa mais absurda que poderia existir, essa teoria da evolução. Mas é ciência. E muita gente acredita nisso. Não quero julgar quem está escutando agora e que acredita. Mas depois de viver a Bíblia, de viver a palavra, de saber que a palavra é a verdade, olha, é muito mais lógico para mim acreditar na teoria da criação do que na teoria da evolução, sinceramente.
Acreditar que a gente veio do macaco, não dá. Assim, para mim não dá. Mas tudo é fé. Até a ciência é questão de fé, porque a ciência ela não é 100% correta, né? Porque a ciência ela sempre vai ter um fundo de fé, porque faz parte, né? Nenhum homem sabe de todas as coisas, só Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe de algumas coisas. E quando a gente vai se perguntando, né? E por que isso? E por que isso? Quando a gente chega lá na origem, só Deus tem a resposta. Amém? Então, fé é importante, mas também é importante a razão. Você colocar a razão, né? Não uma fé mística, não uma fé. Não, eu acredito por quê? Porque eu acredito. Não, eu acredito porque isso. Né? E eles estavam acreditando porque, olha, eles tinham crido e conhecido, eles estavam vendo, eles viram ali o Jesus multiplicar os pães, eles viram Jesus curar, eles viram João falar sobre Jesus, eles sabiam das escrituras, né? Eles sabiam dos profetas que apontavam para Jesus, e Jesus estava ali desvendando e revelando as escrituras para eles, falando muitas vezes sobre o que as escrituras falavam sobre Jesus, né? Muitas vezes revelando passagens de Isaías, de outros profetas. Então é uma razão que reforça a fé. Né? A fé. Então, crer e conhecer. Crer e saber. Então, Pedro fala, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Bom, mas como Pedro fala aqui pelos 12 discípulos, né, pelo jeito, Jesus ele faz uma observação aqui. Ele fala no versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Então ele está falando ali para Pedro, Pedro, nem todos, tá? 11, ok, 11 eu acredito que tem crido mesmo. Eu vejo, mas um não. Um é o diabo. E ele fala, é o diabo, é o filho do diabo. Ele fala lá em Mateus que o pai da mentira é o diabo. Então se você anda na mentira, você está tendo essa paternidade. Então ele estava se referindo, não que ele fosse o diabo, mas ele é filho do diabo. Então filho de diabo, diabo é. Filho de Deus, né? É imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos saber quem é o nosso pai. Judas, infelizmente, escolheu uma paternidade que não é muito boa. É a pior de todas. Né? Tanto que ele, depois de tudo que ele fez, ele não teve a salvação. Ele foi lá e tirou a própria vida, porque não aguentou o peso de tudo aquilo, de todo o pecado. E o pecado leva à morte. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, Judas Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E Jesus não fala aqui, nem se refere à traição de Pedro, porque Pedro também, ele sabia que Pedro o negaria. Ele sabia que antes que o galo cantasse a terceira vez, Pedro o negaria 3 vezes. Né? Antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Mas ele sabia do coração de Pedro e ele sabia que Pedro estava crendo. Então, são corações diferentes. Né? Então, que eu e você possamos aprender com isso. Não que, poxa, Pedro negou Jesus a 3 vezes. Mas Jesus sabia do coração de Pedro. Tanto que Pedro se arrependeu. O que aconteceu com Judas foi um remorso, foi diferente. Pedro se arrependeu. E Deus e Jesus fez algo novo na vida de Pedro. Tanto que Pedro foi um dos grandes responsáveis, junto com Paulo, pela igreja primitiva. Amém? Bom, aprendemos muito, muito, muito mesmo aqui no capítulo 6 de João. Que eu e você possamos trazer todos esses ensinamentos e que possamos aceitar Jesus como nosso Senhor, não apenas como nosso Salvador. Que possamos colocar Ele em primeiro lugar das nossas vidas. Que possamos
aceitar as palavras dele, todas elas, não apenas 99%, mas todas as palavras de Jesus. Que nós possamos aceitar, que possamos viver essas palavras, possamos obedecer. Amém? Então é isso. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Vamos começar aí o capítulo 7 de João. Amém? Até amanhã.